presbiteriana de Pajuçara, e a todos os irmãos e irmãs das demais igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, igrejas evangélicas, que nesse momento nos acompanham através da rede social, da internet, o culto online, por questões excepcionais. Essa noite é uma noite em que todos estão em seus lares, juntamente com seus familiares, obedecendo o decreto do governador do estado do Ceará, excelentíssimo governador Camilo Santana, que restringiu os cultos de todos os credos religiosos para que haja uma proteção contra o vírus da Covid-19. Mas a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo ao seu companheiro missionário Timóteo, na segunda epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, dizendo: contudo, a palavra de Deus não está algemada. E isso é prova cabal na noite desse dia. Os irmãos estão isolados em seus lares, mas a palavra de Deus está sendo propagada, não só por mim, mas por outros amigos, colegas de ministério, que também estão transmitindo por rede social o santo culto prestado a Deus. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, você chama o seu parente, desliga todos os equipamentos fora a transmissão do santo culto, deixe o que você está fazendo nesse momento e vamos nos quedar diante do Senhor para louvar o seu santo nome, engrandecer cada vez mais com nossas vidas, cultuando a Ele em espírito e verdade, como requer a santa palavra de Deus. E meus irmãos, como também estamos vivendo em meio a uma calamidade pública decretada no país inteiro, por que não dizer no mundo inteiro, o presbitério de Fortaleza recomendou que as igrejas do nosso presbitério, ao iniciarem o santo culto, não prevíamos que ia ser dessa maneira, mas a recomendação é que ao iniciar o santo culto, todo o povo de Deus, hoje estamos obedecendo o dia do jejum, clamando e glorificando a Deus por meio de sacrifício suave. Mas a recomendação do presbitério é uma recomendação que o início de todo culto, os irmãos de nossas igrejas possam se humilhar diante de Deus, colocando-se de joelho e intercedendo pela nação, intercedendo pelo fortalecimento de nossas igrejas e também pela saúde dos irmãos que possam estar enfermos nesse momento, irmãos e parentes, amigos que possam estar enfermos nesse momento. Então, para cumprir aquilo que o presbitério de Fortaleza determinou, eu convido a você, aonde você está, a nesse momento se colocar de joelho diante do Senhor e fazer uma prece a Deus pela nossa nação, rogar a Deus pelo fortalecimento de nossas igrejas e também pela saúde saúde da sua família, dos seus familiares, dos irmãos e aqueles que se encontram contaminados ou enfermos agora. Nesse momento nós vamos, como povo de Deus, clamar a Ele pelo seu favor dentro de nossas vidas. Quero ressaltar que eu estou aqui sozinho na igreja presbiteriana de Pajuçara, acompanhado apenas da minha família, minha esposa Manuela, minha filha Catarina e Ingrid, e também vamos fazer essa oração. Obviamente você vai ficar um período sem me ver, porque eu vou me ajoelhar aqui, e o irmão faz isso aí na sua casa. Esteja nesse momento cumprindo esse propósito diante de Deus. Oremos ao Senhor. Se coloque de joelho nesse momento. Vou pedir minha esposa e minhas filhas também aqui que façam o mesmo, para que possamos clamar ao Senhor. Santo Deus e Pai bendito, muito obrigado pela noite desse dia, Senhor. Abençoa, ó Pai amado, a nossa pátria. Abençoa, Santíssimo Deus, o estado do Ceará. Abençoa, Pai amado, o município de Maracanaú. Nossos familiares, nossa vida também, Senhor. Aqueles, Pai, que nesse momento estão, Senhor, trabalhando, Senhor, para manter ainda a ordem pública, Pai. Abençoa os nossos governantes. Abençoa, Santíssimo Deus, aqueles que estão infectados, Senhor, pelo novo vírus, Pai. Dá saúde ao Teu povo, Senhor. Afaste de nós todo e qualquer tipo de enfermidade. Estamos, Santíssimo Deus, reunidos, Pai, à distância,
mas diante de teus olhos, diante de ti, nós clamamos, Pai, pela nossa pátria. Clamamos também, Santíssimo Deus, que o teu Espírito Santo venha fortalecer a tua igreja, fortalecer o teu povo, Senhor, dando-lhe, Senhor, obediência, dando-lhe, Senhor, temor e tremor diante de ti e diante dos homens. E que nesse momento que vamos celebrar um santo culto a ti, o teu Espírito Santo esteja conduzindo todo o nosso ser. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, nos auxiliando nesse momento, porque a tua palavra, Senhor, nos revela que nem sequer sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Assim, Santíssimo Deus, que não seja aqui o homem, mas sim a operação do teu Espírito Santo, a mediação do teu Filho, nos conduzindo, Senhor, diante de ti, em um santo culto agradável aos teus olhos. Assim, Santíssimo Deus, te suplicamos todas essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Depois dessa oração, dessa intercessão, dessa súplica, hoje pela manhã, trouxemos uma palavra à Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, e por que não dizer a Escola Bíblica Virtual, sobre a intercessão. E que esse momento não se resuma a esse início do culto, mas que durante toda a semana possamos estar intercedendo pelo mundo inteiro, pela nossa pátria, pelo estado do Ceará, pelo município aqui onde se localiza essa igreja, o município de Maracanaú, pelas famílias, pelos enfermos, e orar por todos aqueles que estão trabalhando para manter a ordem pública nesse estado de calamidade. Assim, que possamos orar incessantemente, como é o tema da SAF, orar sem cessar. E dando continuidade à nossa liturgia virtual dessa noite, você está com a sua Bíblia nesse momento. Abra ela no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Eu vou ler o Salmo de número 29 e você acompanhe em sua Bíblia. Não deixe de usar a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, compartilhe, se a pessoa do seu lado não tem, mas que todos tenham a Santa Palavra de Deus em suas mãos nesse momento para a leitura do Santo Livro. Salmo de número 29, assim está escrito: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz ao seu povo. Assim, meus irmãos, cumprindo o propósito do povo de Deus, enunciado na Sagrada Escritura, vamos tributar a Deus. Salmo 29, nos primeiros versículos, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E assim, para cumprir o propósito bíblico, cantemos em louvor a Deus um hino do hinário Novo Cântico, o hino Brilho Celeste, que é o de número 114. Depois do hino Brilho Celeste, nós vamos entoar um segundo hino. O segundo hino é o Bondoso Amigo, número 159. Você já pode marcar
eu vou entoar o cântico aqui juntamente com a minha família, e aí na sua casa, na sala, onde quer que você esteja nesse momento, não se furte de adorar o Senhor, de cumprir o propósito de Deus, de tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Agora vamos entoar e louvar a Deus o hino bondoso amigo, número 159, do Inário Novo Cântico. Revelou o seu amor.
Os irmãos, como é de praxe, aqui na Igreja Presbiteriana de Pajuçara, nós temos o hábito de, dominicalmente, estar orando, intercedendo, em gratidão a Deus, por aqueles irmãos que completam um ano mais de vida. Nós temos um cartão que é entregue ao aniversariante, que no tempo devido vai chegar. E hoje nós não temos aqui a relação de quem são aqueles que vão completar mais um ano de vida no decurso dessa semana. Mas nós sabemos que Deus sabe quem são. E nós não vamos deixar de orar. Na mesma ocasião, nós oramos também pelas crianças de nossa igreja. E nesse momento de término, esse momento de louvor cantado, nós vamos cumprir isso que nós temos feito dominicalmente. Agora nós vamos orar ao Senhor. Pelos irmãos que estão aniversariando, sinta-se abraçado pelo conselho dessa igreja, por cada membro dessa igreja, você que vai aniversariar até o próximo sábado. Porque no próximo domingo a gente ora pelos da outra semana. E vamos orar também por nossas crianças e vamos interceder também pela pregação do Evangelho, a palavra de Deus que é conforto, que é bálsamo para a nossa vida. Então, meus irmãos, baixe mais uma vez a sua cabeça e ore a Deus pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Ore também pelas crianças de nossa igreja. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai de amor e de bondade, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam alcançando nesse momento, Senhor, colocando gratidão àqueles, Pai, que vão completar mais um ano de vida no decurso dessa semana, Pai. Que nunca possamos esquecer que o Senhor é o Senhor de nossas vidas e que nada, Senhor, ocorre em nossas vidas sem a tua devida permissão e sem a tua vontade, Pai. Santíssimo Deus, coloca a alegria do Espírito Santo transbordando, Senhor, de gratidão, de louvor a Ti, aqueles que vão completar mais um ano de vida. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um. E intercedemos também, Pai amado, pelas crianças de nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, parentes, familiares. Que o Senhor também destine a elas, Senhor, bênçãos especiais. Que o Senhor esteja protegendo, Senhor, cada uma delas, livrando, Senhor, de todo tipo, Senhor, de intempéries, Senhor. Abençoa a sua saúde física. Abençoa também, Santíssimo Deus, a sua saúde espiritual. Dando tutores, Senhor, às crianças de nossa igreja, que possam corresponder com ela, ensinando a palavra de Deus, ensinando a Te honrar, ensinando a respeitar, Senhor, a Tua igreja, os oficiais estabelecidos por ela e todo o Teu povo que reúne-se em Teu nome, Pai. Santíssimo Deus, que os tutores, os pais, os tios, avós, que têm responsabilidade, Santíssimo Deus, sobre as crianças de nossa igreja, possa orar, Senhor, por elas e com elas, Pai, e ensinar desde cedo o caminho, Senhor, da salvação, para que quando chegar a idade da razão, possa já Te conhecer e Te servir, Santíssimo Deus, com uma consciência plena e livre de que o Senhor é Senhor em suas vidas e proveu a elas, Pai, tutores responsáveis, tutores espirituais que atentaram para a sua vida desde o primeiro dia até o dia de chegar à idade do conhecimento. Assim, Santíssimo Deus, estende as Tuas santas mãos poderosas em favor das nossas crianças, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, daqueles que são próximos a nós também, Pai amado. Te suplicamos, Pai, também pela proclamação do Teu Evangelho, Pai, que será proferida nesse momento. Que o Teu Espírito Santo retire, Senhor, de nós as densas nuvens, Pai, que nos impedem de ver com clareza a Tua vontade descrita da Tua palavra, Pai. Que os nossos olhos, Pai, sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que os nossos lábios também, e que aqueles, Pai, que estão nos ouvindo nesse momento,
escute a tua voz, ouça, Senhor, os teus ensinamentos, te sirva, te glorifique e seja uma testemunha tua, Senhor, nesses tempos difíceis, Pai. Assim, Santíssimo Deus, te suplicamos todas essas bênçãos, na certeza de que de nenhuma delas somos merecedores. Suplicamos, Senhor, essas bênçãos nos méritos que estão em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Assim, meus irmãos, vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Assim está escrito na palavra de Deus: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele tem 5 divisões. Se o livro dos Salmos fossem no Novo Testamento, certamente nós hoje não pediríamos para abrir no livro dos Salmos. Certamente iria ter 1º Salmos, 2º Salmos, 3º, 4º e 5º. As divisões do livro dos Salmos, elas ocorrem de acordo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Salmo 46, ele está no 2º livro dos Salmos. É o 2º livro que representa o livro do Êxodo, o livro das peregrinações do povo de Deus, o livro do livramento do Egito e da condução do seu povo por um deserto. As temáticas sempre vão aparecer dentro desses aspectos. Há quem diga que o Salmo 46, 47, 48 seja uma tríade com os mesmos conteúdos que relatam a grandeza de Deus sobre a sua igreja. Esse salmo também ele tem uma importância especial para os reformadores. Um exemplo que nós temos é que o Salmo 46 foi o salmo que inspirou a Lutero a escrever aquele hino jamais esquecido pela Igreja Reformada, chamada Castelo Forte. Em tempo de aflições vivida pelo reformador, tal como o povo que escreve o Salmo 46, o reformador escreveu o hino Castelo Forte, baseado na mensagem do Salmo 46. Um outro reformador chamado João Calvino, ao olhar para o Salmo 46, João Calvino afirma que o Salmo 46 ele é uma expressão exata do cuidado de Deus para com a sua igreja,
porque o cuidado que daqui é demonstrado é um cuidado de Deus, um cuidado exclusivo de Deus para com o seu povo que sofre intempéries. É um salmo destinado para mim e para você justamente nesse momento. Nós temos uma indicação que depois que a praga passar, a peste passar, muitos irão precisar de psicólogos para se tratarem, porque mesmo não contaminados com o vírus, irão sofrer perturbações psicológicas. Não será assim com o povo de Deus, porque Deus é o seu Redentor, Deus é o seu ajudador, Deus é aquele que elegeu o povo, e o povo a quem ele elegeu, ele o tem debaixo do seu cuidado. Assim o salmista, no Salmo 46, dirige esse cântico, se os irmãos olharem ali na epígrafe, ao mestre de canto. O salmo é escrito pelos filhos de Corá, ou de Coré, em outras traduções, e ele é encaminhado a um líder, como não é para tanto hoje, mas como se fosse o líder do grupo de louvor da igreja. No tempo do Antigo Testamento, esse líder, ele era um perito na arte musical e também na teologia. Ele tinha plenas condições de analisar o conteúdo e decidir se aquele conteúdo trazia ou não a expressão de Deus para a igreja, para que Deus pudesse ser adorado por meio daquele cântico. Era um perito musical e também um perito teológico. Esse salmo também é enviado ao mestre de canto, e ainda é indicado que é para ser cantado em voz de soprano. Nós sabemos que a equipe sacerdotal levítica era composto de homens, e a voz de soprano é uma voz feminina. Não é comum uma voz masculina cantar em voz de soprano. Não conseguimos compreender como isso ocorria em seu teor dentro do templo em Israel, uma vez que os levitas eram sacerdotes, eram pastores, homens treinados e capacitados para adorar a Deus. Eles adoravam a Deus de acordo com a sua palavra, com a exigência que havia na sua palavra. Eles adoravam a Deus com temor e com tremor, e eles não ousavam em momento nenhum adulterar ou modificar o louvor prestado a Deus. Mas diz que o cântico é para ser entoado em voz de soprano. O cântico também, meus irmãos, ele traz uma expressão que quase cai no esquecimento. É aquele que desejar estudar esses salmos, ele tem uma estrutura muito diferente daquelas que nós conhecemos, geralmente estrutura quiásmica. Quem estuda teologia sabe isso, mas não é essa estrutura, é uma estrutura diferente. Mas ao mesmo tempo é fácil o seu estudo, porque ela traz, o próprio Salmo traz ali as suas divisões, por uma palavrinha que não está sendo mais colocado no livro santo, Selá. Nas Bíblias mais antigas, se você tem uma Bíblia antiga, da década de 80, 90, geralmente as Bíblias vinham acompanhadas desse compasso musical bíblico, que marca ali uma separação. O Salmo 46 traz 3 separações. No verso 3, no verso 7, no verso 11, aparece a palavrinha Selá, e essa palavra, quando vista ali pelo povo de Deus em um cântico, ela tinha um símbolo, um significado. Era ali como um motorista anda numa via e ele vê aqui uma placa proibido à direita, e ele reconhece, ele traduz aquela placa e ele não entra à direita.
direita. E ele vai mais à frente, ele vê ali uma placa pare, e ele para porque está estabelecido. A palavrinha selar é um código onde as pessoas deveriam parar ali um momento e refletir naquilo que foi enunciado anteriormente nos Salmos. Essa palavra, ela aparece nada mais, nada menos do que 71 vezes no livro dos Salmos e 3 vezes no livro de Abacuque. O Salmo celebra a defesa de Deus sobre o povo, e ao celebrar, obviamente, o salmista separa essa celebração com a meditação. Celebra e medita, tal como está escrito no Salmo 1, que é o prazer do homem de Deus, meditar na lei do Senhor. Nós não lemos a Bíblia, nós meditamos na Bíblia. Nós simplesmente não cantamos cânticos em louvores a Deus. Nós meditamos naquilo que cantamos, até mesmo para saber se tem consonância com a palavra de Deus. E se pode ser emitido um cântico como um cântico de louvor a Deus. Mas também nós meditamos muito em letras de hinos belíssimos, tal como foi cantado agora, o bondoso amigo, porque Cristo de fato é o bondoso amigo. Ele é o brilho celeste de nossas vidas. Ele é aquele que está dia e noite a conduzir o seu povo. Assim também é a temática do Salmo 46 em todos os seus aspectos. Mas ele é cantado e é meditado. Ele é cantado e também pensado nos benefícios que Deus tem feito ao seu povo. Também, meus irmãos, há um versículo que nos chama também a atenção, antes de entrar nas lições mais pitorescas desse salmo. Por algumas vezes, o salmista diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante perceber, olhar aqui a palavra de Deus e meditar nisso. Porque a palavra de Deus registra que houveram 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E meditando também nesse salmo, não sei se você fez essa pergunta, mas eu fiz a pergunta: por que o Deus de Jacó? Por que o salmista não se lembra do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, mas ele vai se lembrar do Deus de Jacó? Olhando o conteúdo bíblico, meus irmãos, nós podemos perceber porque o salmista afirma que o Deus de Jacó está conosco. É que ao observar a vida específica de Jacó, nós podemos avaliar que ninguém teve uma vida tão atribulada como o patriarca Jacó. Ninguém tem as suas histórias. Jacó, perseguido pelo irmão, pelo sogro, levando aquela caravana de gente, suas mulheres, seus criados todos ali, a responsabilidade que Jacó tinha, não somente a responsabilidade, mas também a facilidade que Jacó tinha de se envolver com conflitos, com seu sogro, com seu irmão, com seu próprio pai, enganando ali o seu próprio pai, fingindo ser Esaú. Mas em todos os conflitos, nós não estamos aqui legalizando os erros de Jacó, mas nós estamos aqui olhando que Jacó não era o homem perfeito a qual nós esperamos que todo homem de Deus seja. Nós temos um grave erro, meus irmãos, é de sempre esperar a perfeição do outro, do próximo, dos nossos irmãos, dos nossos líderes.
tal como esperamos de todos os personagens bíblicos, e que a Bíblia não esconde os seus erros. Mas mesmo assim, dentro de todo o emaranhado de engodo que Jacó se envolveu, Deus o amou, assim como Ele ama a você, assim como Ele ama a sua família, assim como Ele ama a sua igreja, assim como ama todo aquele a quem Ele quer bem. Deus o amou, Jacó, em meio às suas tribulações. Quando Jacó dormiu no deserto, desconfortavelmente, tendo uma pedra por travesseiro, o desconforto de Jacó, Deus lhe proveu um gozo espiritual. Ele sonhou e viu anjos subindo e descendo por uma escada, e ao despertar, Jacó teve uma excelente revelação. Pois não é que Deus está aqui, eu não sabia? Deus se revelou a Jacó em meio aos seus desconfortos do deserto. Mas também, quando Jacó estava em conflito com seu irmão, sem saber se o seu irmão iria prover ali a misericórdia, iria prover para ele ali o perdão, ele vai ter com Deus naquele momento de aflição. Ele não sabe se Esaú vai liberar perdão. Ele se encontra com Deus no Vale de Jaboque. E ao se encontrar com Deus no Vale de Jaboque, ele se agarra com Deus, tal como cada um de nós devemos fazer nesse momento de crise, nesse momento de epidemia, nesse momento a qual o mundo todo padece. Aí está o perfeito exemplo de nós, homens imperfeitos, mas na nossa imperfeição, se a palavra de Deus atingir o nosso coração, certamente nós vamos nos agarrar com Deus, tal como Jacó se agarrou, e tal como toda a vida de Jacó é percebida pelo salmista. E sendo percebida pelo salmista, ele vendo aquele homem que se envolve facilmente em conflitos, e vendo como Deus opera na sua vida, o salmista diz, como você pode dizer essa noite: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, dizer exultante que o Deus de Jacó é o nosso amparo, é o nosso socorro. A experiência de Jacó faz com que o salmista perceba que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto, porque Jacó não somente lembra as tribulações a qual ele se envolvia, Jacó também é pacto, Jacó também é aliança, tal como a doutrina da nossa igreja é aliancista. O salmista percebe, Deus é Deus de aliança, e está presente em meio às tribulações do seu povo, e estando presente em meio às tribulações do teu povo. A mensagem salmística do Salmo 46 é o salmo da confiança, que diz, que ensina, que ressalta essa defesa infalível de Deus para com a sua igreja, essa defesa espiritual de Deus para com o seu povo. E ele inicia relatando essas grandezas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sendo Deus refúgio e fortaleza presente em tribulações, então ele relata uma primeira ocasião. Essa primeira ocasião, ela aparece no verso 2. E Deus é refúgio, fortaleza. E assim como pela manhã nós ressaltamos uma pequena frase do apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, nós encontramos o mesmo teor no capítulo 46, verso 2. Portanto, é aquela frase de transição, vai mudar. As coisas vão mudar agora. Deus é refúgio e fortaleza. Sabe, ele sai do enaltecimento para uma avaliação dos perigos que podem ocorrer.
no meio do povo de Deus. E o primeiro perigo destacado aqui é uma situação cósmica. O salmista assim relata: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Portanto, não temeremos, ainda que aconteçam ou ocorram cataclismos, ainda que haja um movimento irregular da terra, a terra se transtorne, os montes sejam sacudidos, abalado no seio dos mares, ainda que ocorra tsunamis, no versículo 3, as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa primeira situação, uma situação cósmica, uma situação onde é inimaginável por nós, a terra sofreu um transtorno, os montes se abalando, as águas tumultuando e espumejando e levando tudo que há pela frente. Nós temos aqui uma imagem de total desassossego, de ordem global, de ordem cósmica. Isso, obviamente, gerava medo do povo de Israel. Como também essas notícias cósmicas assustam muito. Algumas pessoas vivem postando a imagem de que meteoros vão colidir com a Terra, postando em situações, principalmente agora, especulações que acontecem de armas biológicas. E todo tipo de especulação tem assustado o povo de Deus. Por isso que os especialistas afirmam que quando passar essa epidemia, alguns vão precisar de atendimento psicológico, porque a sua vida passa a ser um medo, um terror. Mas com o povo de Deus, meus irmãos, bem alimentado, bem nutrido, conhecendo a palavra de Deus e o Deus da palavra, há uma esperança, porque Deus é a sua fortaleza, Deus é refúgio para o seu povo. A imagem também aparece aqui no versículo 4, quando ele afirma: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, em meio a todos esses cataclismos. A imagem de um rio pode nos apresentar muito bem dois significados. O primeiro, que havendo cataclismos no mundo antigo, seria comprometido a água potável, que já era pouca. E sendo comprometido a água potável que sustentava ali o povo no momento de adoração, ele olha para um pequeno córrego que havia ali em relação ao número de pessoas, um aqueduto, e diz assim: olha, há um riozinho que alegra a cidade de Deus. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o contentamento do povo de Israel em ser povo de Deus. Uma segunda observância também do rio é que o rio representa a própria presença de Deus. Ele não é só refúgio nem fortaleza, ele é socorro, ele é presença que alegra, que não somente protege, que não somente guarda, mas ele alegra a cidade de Deus, a sua igreja. Ele produz alegria no meio do seu povo, enquanto as coisas que ocorrem no mundo corroboram para que nós
venhamos a viver assustado, a presença de Deus em nossa vida é uma presença que produz alegria em nossa vida, em nossa família e também na sua igreja. Deus está no meio, no comando dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O segundo contorno deste salmo aponta para as nações que viviam no entorno de Israel, que por sua vez ameaçavam o povo de Deus. E muitas vezes desejavam destruir, por meio das guerras, o povo de Israel. Mediante esse medo, quando escrito no verso 6, o salmista afirma assim: bramam as nações e eles se abalam, ele se faz ouvir a sua voz. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O medo de um estouro de uma guerra, tendo por vista que o povo de Israel não dominava a arte bélica como as demais nações. O povo de Israel não era, por assim dizer, um povo beligerante. Obviamente, havia os exércitos para proteger o povo, mas a proteção do povo de Deus está no próprio Deus. Quando Davi, depois de uma sucessão de vitórias, quis fazer o censo, Deus o reprovou por isso. A vitória não vem do exército, não vem do poderio das armas, não vem das artes de guerrear. Isso assustava o povo de Israel. E mediante a iminência de um estouro de uma guerra, a qual Israel certamente não iria prevalecer, o salmista anuncia um termo conhecido na palavra de Deus, chamado Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Se as outras nações têm exércitos, têm carros de guerra, tem arco, tem lança, o povo de Israel tem o próprio Deus. Se as demais nações têm habilidade e assustam quando eles gritam o seu brado de guerra, no versículo 6 o salmista afirma que bramam as nações e os reinos se abalam, ele se faz ouvir a sua voz e a terra inteira se dissolve. É a soberania de Deus sobre todas as nações. Deus é soberano, Deus é protetor do seu povo, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas que exército é esse? Não sei se o irmão já fez essa pergunta. Que exército? Por que chamaram Deus de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos? Esses exércitos são os exércitos, as milícias do céu. Enquanto as milícias aqui na terra, eles têm técnicas de guerra, eles têm um armamento pesado, eles têm um grande número de guerreiros, o Senhor dos exércitos é invocado como o Senhor, que é o Senhor dos exércitos do céu. E sendo Ele Senhor dos exércitos, que acode a Jacó, que é o Deus da aliança, o salmista faz um convite para que aqueles que creem no seu nome testemunhem a grandeza de Deus. No versículo de número 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, e que assolações Ele efetuou na terra. Essa palavra assolações fala dos juízos de Deus efetuados na terra. Os juízos de Deus efetuados aqui do Salmo 46, Ele põe termo na guerra, Ele põe termo na peste, Ele põe termo no desassossego, Ele põe termo nas situações a qual nós não conseguimos sobrepujar nenhuma delas. Ele põe termo até os
fins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça as lanças, ele queima o carro no fogo, ele é Jeová Sabaote, ele tem também um exército, um poderio muito superior ao poderio das nações que amedrontam Israel. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo essa noite, se você teme alguma coisa, e se você já confessou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, se você é um homem que anda em aliança com Deus, uma mulher que anda em aliança com Deus, nós não vamos nos atemorizar de má notícia. A nossa confiança está no nome do Senhor. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima o carro no fogo. São aspectos das assolações, dos juízos de Deus. São aspectos de que Deus não é um ser que o mundo o imagina, de uma entidade espiritual solta num cantão, que vive a flutuar num mundo cósmico espiritual e que ninguém sabe onde ele está. O seu povo sabe lugar a conceder livramento ao seu povo, a graça imerecida ao seu povo e o juízo àqueles que afrontam a sua vontade. Mediante o juízo de Deus, o próprio Deus se revela aqui nesse salmo. E essa palavra vinda direta de Deus registrada aqui no salmo, talvez seja a palavra que você está precisando em todos esses dias que você está amedrontado. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietai-vos. Sabei que Deus é exaltado entre as nações e na terra. Aquietai-vos e sabei que o Senhor está presente na sua vida, na sua família, na sua igreja. Essa, meus irmãos, é uma palavra que vem de encontro àqueles que acham que pode resolver tudo. Talvez quando eu falei sobre Jacó, você falou assim: a minha vida não é como Jacó. Eu consigo resolver muito bem a minha vida. Mas sempre há um momento da vida em que as coisas fogem do nosso controle. E o Salmo 46, ele vem confortar os nossos corações, afirmando que por mais que as coisas tenham saído do nosso controle, eles estão perfeitamente ajustados com a vontade do Deus soberano. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, que dele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado quando ele livra, e ele é exaltado quando executa também os seus juízos. Ele é exaltado na terra. Assim, meus irmãos, é o conforto, é o entendimento bíblico, teológico daqueles que se reúnem para adorar a Deus. E ele não poderia terminar de forma diferente. Ele termina com aquele bendito enunciado: o Senhor dos exércitos celestiais está conosco. O Deus de Jacó é o teu refúgio, ó Sião. O Deus de Jacó é o teu refúgio, ó família de Deus. O Deus de Jacó é a tua fortaleza, ó homem que está assustado, assombrado nesse momento. E a nossa oração na noite desse dia é que as verdades benditas, beatíficas, confortadoras, consoladoras, graciosas que estão escritas nesse salmo, essas verdades possam ser um travesseiro em meio a um deserto, possam revelar que nesse
ambiente de calamidade, há anjos subindo e descendo, e a presença de Deus está justamente aí onde você está e você não está sabendo. A nossa oração é para que você perceba, que você descanse, que Deus está presente. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por maior que seja as dificuldades que você está enfrentando, tal como Jacó enfrentou, se agarre com Deus. Se aproxime de Deus. Se você ainda não confessou o nome de Cristo como suficiente Salvador da sua vida, único e suficiente Salvador de sua vida, eis uma palavra para o seu coração: se agarre com Deus, se aproxime com Deus, ame a Deus, viva com Deus, se acorde todos os dias com Deus, vá trabalhar todos os dias com Deus, retorne no seu trabalho com Deus, viva com sua família com Deus, venha para a sua igreja com Deus, ame os seus irmãos na presença de Deus e tenha uma vida de segurança diante de Deus. Ele é a alegria do seu povo, Ele é o rio cujas correntes alegram os seus santuários. E se você receber Ele como único e suficiente Salvador, certamente haverá um canal desse rio direcionado para a sua vida, para a sua família, e você vai gozar da alegria que o povo que ama a Deus sente pelo fato único e exclusivo de servir a Deus. Você vai beber nos mananciais do Senhor. E se você deseja receber Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de sua vida, e você que já é crente e que anda abalado com as más notícias, e você que também está crente no Senhor, mas que está confiante, baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Se tem alguém perto de você, se a sua esposa, seus filhos está perto de você, se o seu pai, os seus irmãos estão perto de você, se você está perto de amigos, se aproxime dele nesse momento. Pegue na mão da pessoa que está bem próximo de você. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Peça a Ele misericórdia e graça para a sua vida e para a sua família. Rogue a Ele para que os mananciais do céu sejam deliberados com graça na sua família. E eu tenho certeza que absoluta, que todo aquele que pede, recebe. Que todo aquele que clama é ouvido por Deus. Clame ao Senhor. Peça a Ele graça e misericórdia, socorro divino, os rios do céu correndo no seio, no centro do seu lar. E nós vamos orar nesse momento pela sua vida e pela sua família. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai bondoso, muito obrigado, Santo Deus, por esse momento, Senhor, a qual o Senhor nos permite, mesmo à distância, Senhor, meditar na Tua Palavra, conhecer os Teus poderosos feitos, conhecer, Santíssimo Deus, a Tua bondade sendo transmitida, Senhor, diretamente ao Teu povo, Pai. É muito bom saber, Senhor, que nós Te temos em nossa vida. É muito bom saber, Senhor, que todo aquele que, movido, Santíssimo Deus, pelo Seu Espírito, se arrepende dos seus pecados e clama a Ti por graça e misericórdia, alcançará misericórdia. No Salmo 84, o salmista revela que o Senhor não sonega bem algum aos que andam com retidão. E na retidão dessa palavra que foi pregada essa noite, Senhor, executa, Senhor, os Teus livramentos na vida da família do Teu povo.
Recebe, Senhor, essa pessoa que agora, movida pelo Teu Espírito Santo, confessa o Teu nome como o único e suficiente Salvador de sua vida. Santíssimo Deus, acampa o Teu anjo sobre a residência, Senhor, de cada um dos nossos irmãos. E não permita que mal nenhum chegue, Senhor, às nossas tendas. Abençoa-nos com bênçãos de amor, com bênçãos de proteção, com bênçãos de alegria. E todas essas bênçãos nós te suplicamos, em um bom nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo repouse sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre a igreja eleita do Senhor, distribuída na face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos, que o Senhor vos conceda proteção. Amém.